e um, tá, e um discente para ter a qualidade do processo eleitoral. Alguma questão sobre a recomposição do CONCAN? Agrado esse processo aí, então, não vai ser decidido hoje isso? Não, porque para deflagar, aí você tem a resolução 45 para colocar na tela aí? Porque aí a gente conseguiria mostrar para o pessoal como que é a deflagração. A deflagração sai do CONCAN, né? Sempre nasce pelo CONCAN. E depois monta-se a comissão eleitoral e a comissão eleitoral starta esse processo. Apresenta o código eleitoral para o CONCAN e o CONCAN define esse processo eleitoral. Aí está colocando aí. Aí tem. Aí, ó. Então, no prazo máximo de 60 dias antes do término do mandato dos conselheiros, é que no nosso caso a gente não tem ainda a questão do término, né? Vocês acabaram de. Tivemos a recomposição, acho que o ano passado, não me falha a memória, então vocês têm 2 anos de mandato. Então, no nosso caso, seria apenas uma recomposição. Então, no artigo 6 diz, no caso de um segmento não possuir todos os membros previstos para a composição do CONCAN e a da lista de suplentes estar esgotada, uma nova eleição deverá ser realizada para completar os membros faltantes, para concluir o mandato restante. Tá? Então, é isso que a gente vai ter que fazer. Então, a gente vai ter que deflagrar esse processo eleitoral e aí começar. Então, o presidente deverá deflagrar o processo eleitoral para a composição dos novos membros. O processo eleitoral para a escolha de membros do Conselho será realizado por uma comissão eleitoral local composta paritariamente por representantes docentes, discentes e administrativos, eleito em uma consulta simplificada por seus pares mediante chamada pública. Então, a gente tem que soltar a chamada pública, e aí não sei se o CONCAN tiver de acordo, a gente solta essa chamada pública para fazer a eleição e a aurora dos membros para a comissão eleitoral. Se os membros estiverem de acordo, a gente pode já startar esse processo para montar a comissão. A gente faz a chamada pública para montar a comissão eleitoral. Então, o que hoje a gente precisa decidir é se vamos começar ou não vamos começar, é isso? Isso, se já pode startar ou não aquela consulta pública para fazer a eleição da comissão eleitoral. Entendi. E aí, quando a comissão eleitoral faz o código, passa de novo, acho que pelo CONCAN, para definir a questão dos eleitos, como que é a comissão dos pares. Além disso, a gente tem que recompor o setor, a comunidade externa, né? Que hoje a gente só tem a Margarete, são 3 membros também. Uma comunidade externa representando a sociedade civil, um representante a prefeitura, que no caso a sociedade civil é a Margarete, tinha uma representando a Secretaria de Educação que não veio mais, eu acho que já foi dada até vacância dela, e um egresso ou pai de aluno. E aí, no caso, a gente poderia até convidar o Cleito, se fosse o caso, para ele ser o nosso egresso a partir de agora, para ter o CONCAN totalmente completo. E aí, além disso, eu sugiro deixar a suplente do aluno egresso também, se tiver mais do que um aluno disponível. Não, tem que ter um titular e um suplente, Clécio. A gente nunca teve, sempre só teve os titulares. O importante era bom ter, de todos os segmentos, o titular e o suplente. Entendi. Bom ter. É bom sempre ter mesmo. Mais alguém quer falar alguma coisa sobre o processo? Ô, Fernando, eu acabei caindo aqui. Não, a Maria perguntou como que o membro da comunidade externa se candidata, como se ele candidata. Na verdade, a gente que faz o convite, geralmente. E aí esse nome tem que ser aprovado no CONCAN. Tem aqui, deixa eu ver se eu acho. Como que é feito a comunidade externa.
Ele vem falando na própria resolução 45, que você faz o convite aos membros da comunidade externa e aí depois o próprio CONCAN aprova esse nome que é sugerido pela comunidade. Mas o que a gente pode fazer também, Maria, se for o caso, uma consulta. Coloca no site quem quer ser quem quer ser esse nome, né, da comunidade externa, e aí a gente faz a aprovação. Vem 3 nomes, uma lista tríplice, sei lá, e aí o CONCAN aprova o nome que ele quer como titular e depois como suplente. Isso pode ser feito também, não tem muito problema, não. Isso, Margarete, é isso que a gente está falando. A gente poderia convidar um suplente para você. Então, a gente abre uma chamada, a gente verifica a comissão, no caso, né, para montar essa comissão. Aí a comissão pode fazer uma chamada pública perguntando quem quer ser suplente da comunidade externa, quem quer ser o aluno egresso, quem quer ser o suplente do aluno egresso. A gente faz uma chamada com relação a isso. O que a gente precisa tirar hoje é se todos os membros do CONCAN estão de acordo da gente abrir o processo de chamada pública para montar a comissão eleitoral, para recomposição. Não é uma eleição, isso tem que ficar claro. A gente está apenas recompondo o nosso CONCAN, que hoje a gente não está completo. Aí eu pergunto aos conselheiros, todo mundo está de acordo com o processo de chamada pública para a montagem da comissão eleitoral para recomposição do nosso CONCAN? Se estão de acordo, coloque no chat. Ou se não estão de acordo, coloque no chat. Tá, então, Naís, coloque na ata, então, que a gente vai fazer então, a chamada pública para fazer essa recomposição. E algum membro do conselho, a gente vai fazer então uma eleição. Algum membro do conselho quer ser o presidente dessa chamada, que vai ter que tomar conta do Aurora, colocar o público votante, acompanhar mesmo o processo de eleição dessa comissão. Se alguém quiser, coloque no chat para a gente poder, ou fale, para a gente colocar o nome. Que seria bom ter alguém do próprio CONCAN tomando conta desse processo. Não? Então a gente depois vê eu posso tomar conta, se for o caso, eu tomo conta então do processo eleitoral do CONCAN. Da comissão, na verdade, tá? Se ninguém se opor. A Maria colocou ali no chat que ela ia participar da comissão. Não sei se ela quer ser responsável, né? Se quiser, Maria. Você quer participar da comissão? Da chamada pública, né? Não da comissão eleitoral. Tá, depois a gente vê a consulta, quem quer participar, além de mim. Próximo item da pauta. Maria queria falar alguma coisa? Seria a questão da apresentação dos integrados, né? Deixa eu abrir. Pessoal, todo mundo consegue enxergar a apresentação? Sim. Tá, então, acho que foi o Clécio que colocou lá no grupo a questão do calendário. Sim. Uma sugestão do professor Sérgio, acho, né, Clécio?
Isso, ele mandou uma solicitação pedindo para alterar o prazo de vigência dos cursos do integrado aí para estender mais durante o semestre. Só que não houve muita sugestão de como é que seria feito isso quanto a férias e outros poréns que essa mudança poderia causar, né? Então vamos só contextualizar algumas coisas. A questão do calendário, a gente tem um número máximo de dias, né? A gente não pode ter mais do que 100 dias letivos por semestre. O nosso calendário hoje atual já tem 89 ou 90 dias. Então a gente só poderia aumentar mais 10 dias letivos. Então, a questão de mudança de calendário, 10 dias letivos, eu não sei se faz tanto impacto no calendário dos integrados. A questão da proposta de mudança, a gente fez isso via CEIC. E aí eu posso falar como presidente da CEIC, do integrado da mecânica, e o Derou, que é o presidente, ele está de licença hoje, então eu falo como representante das duas CEICs. A gente fez uma mudança no integrado. Qual é a mudança? A gente faz agora, trabalho em 2 módulos. Tá? Então, o integrado hoje trabalha em dois blocos separados. Tá? A gente dividiu mais ou menos a carga ao meio, então tem 7, 8 disciplinas por bloco, e esses blocos trabalham durante quase um mês, né? Dá 3 semanas e meia. Então, nesse primeiro bloco que a gente está falando hoje, começou dia 19 de outubro e ele vai até dia 13 de novembro. Então, os alunos do primeiro ano de mecânica só estão tendo 8 disciplinas: matemática, química, sociologia, física, artes, MEM e GOS. E na automação, a mesma questão, as mesmas disciplinas do núcleo comum, aí tendo 2 disciplinas técnicas diferentes, que é eletrônica digital, instrumentação lógica de informática e lógica de programação. Com isso, qual é a ideia nossa? Que no integrado agora a gente tenha menos disciplinas, então o aluno pode se concentrar nessas disciplinas apenas e que ele possa se dedicar nessas disciplinas. Então, como a gente já fez reunião com os pais logo no segundo dia de aula, orientando para os pais que é importante esses alunos entrem nas atendimentos síncronos, né? Então, todas essas disciplinas têm pelo menos 1 hora de atendimento síncrono. Então, a gente tem surtido um pouco de efeito. Tá? Tem entrado, em média, mais do que 20 alunos por atendimento síncrono, coisa que a gente não tinha no primeiro semestre. E até onde a gente tem o feedback dos alunos, tem dado um bom retorno, porque eles têm menos disciplinas para estudar e conseguem se concentrar nessas disciplinas. Quando for lá dia 13 de novembro, essas disciplinas que estão em amarelo, no caso aí do primeiro ano, elas não vão ocorrer, e aí começa apenas as disciplinas do bloco verde, né, que são mais 7 disciplinas. Aí o que acontece com essas disciplinas que estão no bloco amarelo? Elas vão fazer recuperação paralela dos alunos que ficaram com nota baixa. Então, aí a gente usa os contraturnos, né? O integrado só está tendo aula no período da tarde, para fazer a recuperação daqueles alunos que foram mal nesse bimestre. A única coisa que a gente tem de diferente na proposta do integrado ali é que a gente tem que fechar em blocos. Então, quem está trabalhando agora no primeiro bloco, que a gente fala ali nesse primeiro quase um mês que a gente está tendo de aula, a gente precisa começar a matéria do terceiro bimestre e terminar a matéria do terceiro bimestre. Quando a gente retornar no quarto bimestre, é a mesma questão. A gente inicia o primeiro bimestre e termina, ou na verdade, inicia a matéria do quarto bimestre e termina naquele bloco, tá? Além disso, o integrado tem reavaliação apenas no final do ano, e aí a última semana, que no caso seria a primeira semana de fevereiro, a gente vai usar de revisão de todas as disciplinas. Então aí não tem mais a questão da semana integrada. Então essa é a proposta que o integrado tem utilizado. E aí a gente vai tentar fazer uma nova reunião com os pais daqui a 15 dias para ver como está sendo esse feedback com os pais e alunos, né? Para ter um feedback de como está sendo essa nova proposta. Alguém tem alguma pergunta, alguma sugestão? Fernando, essa sua proposta não tem nenhuma relação com o que o professor Sérgio estava propondo. Isso já é uma coisa que você estava trazendo. Na verdade, não é minha proposta, né? A proposta é da CEIC, das duas CEIC. Sim. Isso, das duas CEIC, da CEIC da mecânica da automação. Lá no final do semestre passado, a gente notou que os alunos do integrado não vinham participando, então a gente está tendo uma baixa adesão nas atividades síncronas. E aí, quando questionava os alunos, a questão que eles falavam a gente tem muita matéria e a gente não está dando conta.
Porque se todo professor passa um exercício, eles têm 13, 14 disciplinas. Se cada um passa dois exercícios para entregar, já são 28 exercícios para entregar durante uma semana. E aí o que eles falavam é, a gente está sobrecarregado, então a gente escolhe qual disciplina a gente está fazendo. E aí surgiu 2 propostas. A primeira proposta foi a questão do 15 em 15 dias, né? Cada professor entrava, a gente dava aula essa semana, folgava na outra e voltava daqui 15 dias. E essa proposta de blocos, que faria um bloco e terminaria o terceiro bimestre, voltaria no quarto bimestre, questão de um bloco de quase um mês de aula, e terminaria o quarto bimestre. E aí, quando a gente fez a CEIC, fizemos votação na CEIC, né, das propostas, e essa proposta foi a que melhor atendeu. E aí, durante a reunião diária, a gente propôs como que ia ser esse horário. Então, assim, ninguém ficou com carga horária. Acho que só um professor que pediu carga horária total da aula, né, para dar atendimento síncrono, mas no restante, os professores pediram 1, 2 aulas para fazer esse atendimento. Então, essa proposta vem da CEIC, não é minha como diretor de junta educacional. Tá? Não, legal, ficou bom. Você falou que está surtindo efeito, né? Isso, no primeiro dia, acho que os alunos não entenderam muito, porque é complicado mesmo entender. Os alunos falam assim, estou esperando a aula de pegar o primeiro dia de automação, segunda-feira. Estou esperando o professor de filosofia. Eles entendiam que os horários que estão à direita são os do segundo bloco. E os que estão à esquerda seriam os primeiros blocos, que estão ocorrendo agora. Aí, no segundo dia, a gente fez reunião com os pais e com os alunos, e acho que o sócio pedagógico participou também. E aí a gente orientou, a gente precisa, passamos todas aquelas informações, né, questão de cópia que tem ocorrido, plágio, e a questão de como que a gente ia tocar esse semestre, que a gente precisaria dos pais participando também com a gente, mas que os alunos participassem, né, dos atendimentos, porque como a gente já reduziu o nosso atendimento para 2 horas por dia no máximo, né, no máximo 3 horas, dependendo do dia, não faria sentido não ter esse aluno com a gente nessas 3 horinhas de atendimento. A gente precisaria, pelo menos esses 3 horinhas de atendimento, ter os alunos. E aí tem surtido efeito nessa questão. O que a gente precisa avaliar agora, como consequência dessa proposta, é como que foi. Se melhorou o resultado, se não melhorou, e que os alunos acharam que foi bom, o que foi ruim. Legal. Mais alguma questão? Então, Clécia, a questão lá do professor, a gente fez uma parte que era a questão de divisão em bloco. A questão do calendário a gente não consegue fazer por causa disso. Ele queria prorrogar até julho, mas a gente só tem mais 10 dias que pode estender no calendário. Em mais 10 dias eu não vejo tanto efeito. No caso do integrar, não faz tanta diferença. Uma vez que a gente já está trabalhando com os alunos desde o começo do ano, né? Eu acho que o maior problema realmente é o modo online, né? Mas a gente não tem como fugir disso, né? Isso não tem muito o que fazer, né? Essa questão a gente não consegue fazer. O que a gente tem que conscientizar, na questão do integrador, a gente tem feito conscientização com os pais. A questão de plágio, a questão de como que está sendo feito, que eles têm tão pouco horário de atendimento com a gente, nenhum outro curso tem tão pouco horário de atendimento como o integrado. Perceba que as engenharias têm mais horas de atendimento, então a gente precisa desse aluno com a gente, porque esse horário de atendimento é o horário que a gente vai tirar as dúvidas, vai direcionar o estudo daquele aluno durante a semana. E se ele não está, fica difícil. A gente não consegue nem direcionar o estudo. Acho que é isso mesmo, não tem muito que, né? Tem que esperar poder voltar à aula presencial aí para a gente conseguir fazer algo melhor. Uma coisa que a gente falou já no integrado é que se voltar à aula presencial, aqueles professores que precisam fazer presencialmente, façam presencialmente, mas aqueles que não precisam, a gente vai continuar de maneira remota, seguindo esse modelo, para tentar ajudar. Quer falar alguma coisa, Edna, que eu esqueci? Não, é só isso mesmo. Não vai ter jeito mesmo de prolongar esse calendário agora, não. Então. Toda a sociedade teve perda e a gente também teve algumas perdas no ensino, mas esse ano
Ele ficou bem curto, mas não tem como não. Mas podemos encerrar então esse assunto, pessoal? Acho que Por mim, sim. tudo bem. Por mim também. Tudo bem. Beleza. Aí agora a gente passa para o assunto que era um pouco mais polêmico, é a questão da abertura ou não do processo seletivo do primeiro semestre de 2021. Então, só para contextualizar, como a gente fez na metade do ano, a gente tem que fazer a questão da discussão com a comunidade, com o CONCAN, para deliberar se vai ter ou não a abertura do processo seletivo. Então, a gente colocou ali como discussão inicial, ou seja, a gente vai trazer, a gente quer saber do CONCAN que dados que eles precisam para tomar essa decisão, e aí consultar a comunidade, tudo que for necessário para a gente fazer depois uma reunião de CONCAN extraordinária para assim tomar a decisão. Então, acho que o correto é depois a gente ver o que o CONCAN precisa para depois tomar essa decisão pautada em todos os dados que forem necessários. Qual é o nosso prazo para tomar essa decisão, Fernando? Só para saber o que é viável pedir e o que não é. Então, o prazo é curto também. A gente sabe que o processo seletivo vai começar no metade de novembro, né? O processo seletivo, principalmente para o integrado. Na questão do superior, a gente tem um prazo maior, porque é adesão ou não ao SISU. Tá? Então, deixa eu só botar em jogo o que a gente tem de opção. A primeira opção é, vamos junto com todo mundo, ali quem vai decidir fazer o processo seletivo, e abrir o conjunto processo seletivo simplificado, que é aquele que analisa notas de português e matemática, num edital grandão via reitoria, né, que é igual a gente fez agora na metade do ano. E aí precisaria discutir se a gente vai abrir as 40 vagas nos cursos técnicos e as 40 vagas nos cursos integrados, ou se a gente vai reduzir o número de vagas. Caso a gente não tome essa decisão até o tempo, a gente vai ter que ir para um processo simplificado. E aí fica tudo nas costas do campo para fazer esse processo simplificado. Tem que montar o edital, publicar esse edital e fazer aquele simplificado via campus. Analisar nota, o que for sorteio, o que for decidido para o campus. Esse prazo, então, eu vejo que seria até a segunda semana de novembro. A reitoria não deu um prazo fixo de data. Eu posso até questionar eles o dia que eles precisam dessa resposta, mas o ideal seria marcar uma reunião de CONCAN, talvez daqui 15 dias, no máximo. Sem ser nessa próxima terça, na outra terça. Eu acho que tem que ser feita aquela consulta à comunidade novamente. Aquela pesquisa, né? E, assim, eu acho que tem que ter... eu não sei se dá tempo de fazer isso, mas se acaso a nossa aula voltar ano que vem, no modo presencial, respeitando o distanciamento, quais os impactos que a gente vai ter? A gente vai ter sala suficiente? A gente não vai ter? Tipo uma simulação do que vai acontecer se por acaso volte, respeitando que a gente não consegue voltar com a sala cheia, principalmente os laboratórios. Até eu acho que as aulas teóricas elas são mais... a gente consegue manter elas online por um tempo maior, mas os laboratórios, o que vai acontecer com os laboratórios se a gente retornar com essa aula? E daí o que essa entrada vai impactar nessa simulação, entendeu? Não sei se está entendendo o que eu imagino. Você quer saber qual é o resultado da entrada de todas as turmas, né? No número de aulas, no número de salas, laboratórios. Isso. Por exemplo, uma simulação. A gente retorna, mas só tem que respeitar o distanciamento, então a gente vai ter, sei lá, 10 alunos em cada sala de aula. O que vai acontecer? A gente vai conseguir dar conta? A gente não vai conseguir dar conta? E se essa entrada de novos alunos vai impactar, se não entrar novo aluno, não vai resolver nada. Ou se entrar todos os alunos, a gente não vai ter condições igual de dar aula presencial. Então não muda nada entrar metade ou entrar tudo. É esse tipo de informação que pode embasar um pouquinho mais a nossa decisão, acho que aqui na hora. Sim. E aí tem a questão das trocas também de semestre, né, Clécio? Que nos casos da engenharia a gente tem feito, né? Exato. São disciplinas que a gente postergou esperando retornar
a presencial, né? E isso aí vai impactar no uso dos laboratórios também, né? Eu acho que nessa questão a gente poderia tirar, talvez, 3 membros do CONCAM para a gente poder trabalhar. Eu ajudo nessa questão, mas eu precisaria de talvez mais 3 membros, um de cada segmento, para trabalhar nessa questão, para a gente fazer junto. Porque só eu pensando, talvez eu esqueça alguma coisa. Isso, eu acho interessante convocar os coordenadores, né? Porque eles estão a par também, né? Sim. Não, além dos coordenadores, mais 3 membros para a gente poder fazer um trabalho de consulta à minha comunidade, porque a gente está vendo só o lado dos professores, mas tem os lados administrativos também, que vão ter que retornar, talvez com outros, não podendo trabalhar no período todo, tem essas questões que a gente precisa também levar em consideração para tomar essa decisão. Exato. Tem que levar tudo, por isso é importante ter todos os segmentos nesse estudo aí para embasar a nossa decisão aqui, né? Sim, por isso que eu pensei em colocar um membro de cada segmento, né? Um aluno, que aí no caso só tem o Jean, talvez um membro do administrativo e um professor para a gente fazer esse trabalho, pensando nos 3 lados, né? Tanto do aluno, quanto do professor, quanto do técnico administrativo. Fala, Marcos. Fernando, vai caber a gente decidir quantas vagas vão ser ofertadas em cada curso, seja ele superior ou técnico integrado, e a forma de ingresso. São basicamente 2 decisões. Na verdade, a forma de ingresso a gente não decide muito, né? Porque no caso do superior, a gente parece que vai ter uma decisão, sim. Se vai ser via SISU ou via processo simplificado. Mas essa consulta ainda não foi feita para a gente. O SISU vai ficar mais para frente, né? A questão do superior é mais tranquilo. A questão de vagas que está apertando agora seria dos técnicos, tanto integrado quanto concomitante. Tá, no superior a gente não vai discutir quantidade de vagas? Ou vai? Pode discutir também, não tem problema. No superior a gente só tem essa questão se a gente diminuir vagas, a gente tem que explicar para o MEC por que a gente está diminuindo vagas, né? Tá já. Ele tem as 2 engenharias ainda vão passar por reconhecimento. Isso conta ponto, porque cada turma foi interrompida, a quantidade de alunos que foram interrompidas. Tá ok. Mais alguma questão que vocês queiram de dados para a gente poder tirar para a comunidade, para poder trazer para o CONCAM? Uma coisa que a gente acabou até discutindo na área, Fernando, é sobre essa questão da forma de ingresso nos superiores. Então, não sei se é pertinente agora buscar essas informações. Porque, pelo que a gente discutiu, se não fosse o SISU, um dos processos seria avaliar as últimas notas do Enem, a média das últimas notas de Enem que os alunos trariam para a gente. E isso... Exatamente. E isso excluiria aqueles alunos que não prestaram o Enem, ou seja, aqueles que estariam na eminência agora de terminar o 3º ano. Então, uma informação que a gente achou relevante saber, a gente até discutiu por alto, mas se tivesse seria mais importante, é saber quantos alunos normalmente ingressam direto do 3º ano, direto do ensino médio para o superior, para ver se essa mudança de forma de ingresso impactaria muito os alunos que normalmente frequentam o nosso curso ou não. Mas como você falou que é mais tranquila essa decisão, não sei se agora é pertinente correr atrás dessas informações, já que o prazo está apertado para o técnico integrado. Mas é bom saber já para a gente pegar para o próximo CONCAM que a gente tiver que tomar decisão para o superior, né? Saber qual que vai ser o impacto se a gente for para o processo simplificado ou não. Exatamente. O impacto que a gente vai ter, e isso não vai ter como fugir se a gente continuar no SISU, talvez a gente voltar em aula e não ter aluno. Isso pode correr o risco. Uma vez que a gente volta, acho que dia 23 de março, não sabemos se já vai ter aluno, se já vai ter matrícula pós-SISU, resultado de Enem, toda aquela questão no dia 23 de março. Lembrando que o Enem desse ano é em janeiro, né? Essa é uma questão. Eu tentei pesquisar, ver se tinha alguma data de SISU do ano que vem, mas ainda não tem. Nem quando vai sair o resultado do Enem do ano que vem, né? Porque também a gente poderia ter esse dado para poder basear, né? Se a gente vai para o SISU ou não. Sim, exatamente. Ajudaria também. Mais alguma questão que vocês queiram que levante para a próxima reunião, para tomar a decisão? Se quer que faça reunião de CEIC de novo? Na última vez pediram reuniões de CEICs, a decisão de cada CEIC. Se achar necessário, a gente faz de novo. Eu acho bom a reunião da CEIC que está uma visão mais geral e a consulta também.
Bem como se dá para fazer aquele análise de impacto de entrada de verba, né? O que vai impactar essa decisão. Tá, que é igual aquela que a gente fez. Essa agora impacta um pouco mais, porque o integrado tá nessa alçada, e o integrado é o que vale mais no nosso campo. Então, Pois é, o que mais tem peso na hora de distribuição da... A questão, eu tenho uma posição, e aí eu não tenho medo, a questão do integrado é muito complicado, diminuir vaga e não ofertar ele, porque a gente tem muito aluno querendo entrar no integrado, a gente chove e-mail perguntando quando vai ser a abertura do processo seletivo, e é o impacto social. Se a gente diminui 20 vagas, a gente sabe que vai deixar 20 alunos potenciais que poderiam estar fazendo nosso curso fora, sem poder receber ensino de qualidade, essas questões que a gente precisaria saber. E é um curso que dá para trabalhar, talvez, com mudança de disciplina, né? Talvez deixando as práticas mais no final e talvez fazendo só as teóricas agora. Concordo, o integrado tem um peso muito importante na comunidade, né? Porque é um ensino de qualidade gratuito aí, que a gente é muito defasado no Brasil. Só a gente tem que analisar se a gente vai dar conta. Sim. Se entrar todo mundo, o que vai acontecer quando a gente retornar no modo presencial, né? Pelo menos ter uma ideia se vai ser o caos ou não, né? Sim. Então, vamos fazer. Então, fica assim para a próxima. Daqui 2 semanas, Naís. Então, a gente faz a convocação para uma reunião extraordinária do CONCAN, apenas com esse assunto de aprovação ou não da abertura de vagas e redução de vagas ou não do primeiro semestre de 2020 para os cursos técnicos. E aí a gente já traz nessa reunião a consulta à comunidade, as consultas a todas as CEICs e custo e sala de aula, carga horária docente que aconteceria, né? Lembrando que essa questão de carga horária de aula e docente pode ser que sofra alguma alteração, dependendo do que a reitoria falar, né? Se a gente só vai retornar se a gente só vai retornar com a vacina, se voltar só com a vacina, a gente vai voltar como se fosse normal, antes de sair. Mais alguma questão que vocês precisam? A votação sobre a forma de ingresso superior, então vai esperar o questionamento da reitoria. Isso, vamos para não misturar o técnico com o superior agora, porque o do técnico está mais próximo nosso de tomar essa decisão. Tá ótimo. A gente abre depois uma nova, se a reitoria chamar alguma coisa de urgência, a gente chama com o campo, discute. Aí, é que o superior, eu tenho quase certeza que a reitoria vai mandar os NDEs tomar as decisões. Eu tenho quase certeza. Porque faz mais sentido o NDE e o colegiado tomar essa decisão do que o CONCAN, né? Mas aí vai ser uma decisão por curso, então? Provavelmente, por curso. Que eu acho que é ruim pro campus, né? Mas provavelmente vai ser... Eu acho que a forma de ingresso deve ser por campus, aí deve ser com CAN. Mas se vai abrir ou não, provavelmente vai ser por curso. Ah, tá. Tá? Mais alguém quer pôr alguma coisa na pauta? Alguém quer fazer parte ajudar a fazer aquela levantamento de carga horária docente, sala de aula? Algum membro do CONCAN quer participar? 1, 2, 3 membros, aqueles que quiserem participar, para a gente poder fazer esse esboço. Lembrando que é uma simulação mesmo, a gente não consegue ter o dado real. Se ninguém quer participar, eu posso ajudar no segmento docente aí, mas se tiver outro membro que queira colaborar, eu cedo minha vaga aí. Administrativo, Edna, Irene. Ó, Fernando, eu já não tenho mais onde colocar a comissão, não tá tendo jeito, não. Já estou quase distribuindo algumas. Sim. Pode colocar eu, Fernando, não tem problema, não. A Irene ajuda a fazer os cálculos dos gastos. Boa. Pronto. Jean, pode colocar também para a gente fazer a questão de levantar com os alunos? O que eles acham? Qual que é o impacto para os alunos?
Beleza. Então, da minha parte é isso. Bruno, você tem mais alguma questão do CONCAN? Nada a declarar. Já foi colocado tudo, né? Peraí. Ficou faltando aí aprovar ou não a ata. A anterior, Edna? É. Falei que tinha dado as sugestões, mas aí o restante não falou se está aprovado, se não está. Eu acho que foi bem na hora que você caiu, Bruno. O pessoal pode colocar no chat aí, então, né? Aprovo. Eu acho que nesse caso não faz sentido eu votar porque eu não participei dessa reunião anterior, certo? É. Tá ok. Acho que fechou, né? 3, 4. 4 aprovaram, hein? Acho que fechou, né? Esperando a Maria Fechou, Tereza Bruno. digitar aí, mas fechou. Aí eu acho que a Maria Tereza também não participou da última, né? Isso, exatamente. Fechado. Podemos encerrar, então? Podemos. Então, obrigado por todo mundo. Uma boa tarde para vocês. E até a próxima. Muito obrigado, pessoal. Boa tarde. Obrigado, pessoal. Boa tarde. Boa tarde para vocês, gente. Tchau para vocês. Tchau. Boa tarde a todos.